Olá, galerinha. Hoje vamos falar de conjuntos. E quando eu falo em conjuntos, a própria palavra já está dizendo. É quando você tem muitos objetos, é um conjunto de objetos, um conjunto de números, o conjunto dos meses do ano, dos dias da semana. E todo conjunto, a gente sempre o representa por letras maiúsculas. E seus elementos nós colocamos entre chaves. E nós temos alguns tipos de conjunto. Por exemplo, nós temos o conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto que não tem nenhum elemento, que não possui nenhum elemento. Por exemplo, quando eu digo assim, conjunto das pessoas que têm mais de 200 anos de idade. Não tem ninguém com 200 anos de idade. Então a gente pode representar esse conjunto como sendo um conjunto vazio. Por exemplo, o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? É aquele conjunto que só possui um elemento. Por exemplo, quando eu digo assim, conjunto das estrelas que brilham a Terra. Olha, a única estrela que brilha a Terra é o Sol. Então, como a gente, no planeta da gente só tem um Sol, então isso é um conjunto unitário. Existem também os conjuntos finitos. Como, por exemplo, eu digo assim, conjunto dos dias da semana. Olha, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto, esse conjunto é finito. Ele possui uma quantidade determinada de elementos. Quando eu digo assim, conjunto dos números naturais. Olha, os números naturais começam no zero e você vai contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é um conjunto infinito. Então esses são os tipos de conjunto que a gente trabalha. O conjunto vazio, o conjunto unitário, o conjunto finito e o conjunto infinito. Tá certo? Eu coloquei aqui como exemplo um conjunto A. Observe que esse A é maiúsculo. E esse aqui eu tenho um conjunto de números X, tal que X pertence aos naturais. Aos naturais. Isso é um conjunto numérico. Tal que X é menor do que 5. Olha, se X é natural e X é menor do que 5, quais são os elementos de um conjunto A? 0, 1, 2, 3 e 4. Peguei aqui um conjunto B também. X tal que X pertence aos naturais. Então ele é inteiro. E X é maior do que 1 e menor do que 8. Olha, quais são os números maiores que 1? Bom, maior que 1 começa em 2. 2, 3, 4. E menor do que 8? Bom, se é menor do que 8, vai até 7. Observe que esses dois conjuntos aqui são conjuntos finitos. Bom, vamos trabalhar algumas operações com conjuntos, como por exemplo a união. Olha, união é você juntar, é você adicionar, é você somar. Então, por exemplo, se eu quisesse unir o conjunto A com o conjunto B, se eu quero a união de A com B, eu coloquei aqui, X tal que X pertence a A, ou X pertence a B. Então, o que é o conjunto união? É um conjunto formado por todos os elementos, em que o elemento ou é de A ou é de B. Por exemplo, eu peguei aqui a união como sendo, eu peguei 0, 1, 2, 3 e 4. Peguei todos os de A. Aí vem para B. 2 já tem, não precisa repetir. 3 já tem, também não precisa repetir. 4 já tem, não precisa repetir. Então, 5, 6 e 7. Observe que nesse conjunto aqui, qualquer elemento que você pegue nesse conjunto, ou esse elemento ou é de A ou é de B. Por exemplo, o 0 é de A. O 1 é de A. O 2, bom, pertence a A e a B. Então, ou é de A ou é de B. O 3, ou é de A ou é de B. O 4, ou é de A ou é de B. O 5 é de B. O 6 é de B. O 7 é de B. Isso nós chamamos de conjunto união, cujo símbolo é um U. Cujo símbolo é um U. Conjunto de interseção. O símbolo é um U, só que é um U ao contrário. Isso aqui significa interseção. O que é o conjunto de interseção? Por exemplo, se eu quisesse a interseção do conjunto A com o conjunto B, seria o conjunto de todo X, tal que X pertence ao conjunto A e X pertence ao conjunto B. Então esse X pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então isso é interseção. E que seria a interseção entre o conjunto A e B? Olha, eu ia pegar apenas os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Por exemplo, 1 não pertence à interseção porque ele só pertence a A. Mas já o 2 pertence a A e a B.
o 3 pertence a A e a B, e o 4 pertence a A e a B. Então o conjunto de interseção vai ser 2, 3 e 4. Agora vamos ao conjunto diferença. Olha, o conjunto de diferença, o símbolo é o sinal de menos. E quando eu quero o conjunto de diferença de A para B, vão ser todos os elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então são apenas os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, quem seria A menos B? Trabalhando com esses conjuntos, A menos B seria os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Por exemplo, 0 pertence a A, não pertence a B. Está no conjunto de diferença. 1 pertence a A, não pertence a B. Está no conjunto de diferença. 2 pertence a A e a B, não está no conjunto de diferença. 3 também. E 4 também. Então o conjunto de diferença seria somente 0 e 1. Agora eu peguei o contrário, B menos A. O que seria B menos A? Seria todo elemento x, tal que x pertence a B e x não pertence a A. Agora é o contrário. B menos A vai ser o que está em B, mas não está em A. Quem é que está em B e não está em A? O 5, o 6 e o 7. Observe que A menos B é diferente de B menos A. Na união, tanto faz A unido a B, como B unido a A. Vai dar a mesma coisa, porque B unido a A é todo elemento que está em B ou em A. E a interseção de A com B é a mesma coisa que a interseção de B com A. Então a união de A com B é igual à união de B com A. A interseção de A com B é igual à interseção de B com A, mas a diferença é diferente. E subconjuntos. Olha, subconjunto é um conjunto que a gente tira do conjunto de um conjunto. É uma parte de um conjunto grande. Eu peguei como exemplo o conjunto B menos A, que é esse aqui. B menos A. Quem é o conjunto B menos A? 5, 6 e 7. Aí eu quero os subconjuntos, quer dizer, os conjuntos que eu posso formar a partir desse conjunto aqui. Por exemplo, aqui tem 5, eu peguei aqui um conjunto com o elemento 5. Um conjunto com o elemento 6. Um conjunto com o elemento 7. Como são os conjuntos de um elemento. Depois eu peguei de dois elementos. 5 e 6. 5 e 7. 6 e 7. Depois eu peguei os conjuntos com três elementos. 5, 6 e 7. E o conjunto vazio. Uma conclusão. Os subconjuntos, a gente tem que concluir o seguinte. Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Esse conjunto, esses subconjuntos, quando a gente pega todos os subconjuntos de um conjunto, a gente chama também de conjunto das partes. Conjunto das partes. E eu tenho como saber a quantidade de subconjuntos de um conjunto. Basta eu saber a quantidade de elementos de um conjunto. Por exemplo, tem uma formulazinha. Número de subconjuntos de um conjunto. A fórmula é 2 elevado a n. Onde n é o número de elementos do conjunto. Por exemplo, o conjunto aqui tem 3 elementos. 3 elementos. Então vai ficar 2 elevado à terceira. Bom, 2 elevado à terceira é igual a 8. Se você fizer 2, 3 vezes, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu tenho como saber a quantidade de subconjuntos de um conjunto. Isso facilita quando você for, o professor pedir o conjunto das partes de um conjunto, você já tem como saber a quantidade. Bom, sabendo a quantidade fica mais fácil de você sair desenrolando todos os subconjuntos. Por exemplo, se eu quisesse o conjunto das partes desse conjunto aqui, esse conjunto aqui tem 2 elementos, então seria 2 elevado a 2 que dá 4. Se eu quisesse o conjunto das partes desse conjunto aqui que tem 5 elementos, então seria 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Daria 32. Eu posso também trabalhar com todos esses conjuntos usando o diagrama de Venn. O que é o diagrama num conjunto? Nada mais é do que você pegar aqueles elementos e colocá-los através de um círculo, sem ser usando chaves.
Por exemplo, aqui eu coloquei aqui, eu peguei esse exemplo aqui do conjunto A e do conjunto B. Aí coloquei aqui no diagrama o conjunto A. Olha, quem é o conjunto A? 0, 1, 2, 3 e 4. Elementos de A. Observe que os elementos de A estão nesse círculo aqui. Nesse círculo. Que são 0, 1, 2, 3 e 4. Os elementos de B também estão nesse círculo aqui, nesse outro. Nesse outro círculo aqui. Que são 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui dá para me ver tudo. Por exemplo, se eu quiser saber o número de elementos do conjunto A. Olha, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Número de elementos do conjunto B. O conjunto B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Número de elementos da união. Bom, não é 5 mais 6 não, porque tem alguns elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Mas aqui no diagrama dá para você ver tranquilo. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem uma formulazinha matemática para isso. Se eu quero o número de elementos de A unido a B, número de elementos de A unido a B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Por exemplo, se eu pegar aqui número de elementos de A, 5, mais número de elementos de B, 6, menos número de elementos de A inter B. Número de elementos de A inter B. Está aqui, A inter B. Número de elementos de A inter B, 3. Observe, 5 mais 6 é 11. 11 menos 3 é igual a 8. Tá certo? Então, essa formulazinha aí ajuda muito a você resolver cálculos. E, por acaso, se a interseção de A com B, se a interseção de A com B for vazia, então a fórmula vai ficar somente N de A unido a B é igual a N de A mais N de B. Porque se a interseção é vazia, ele tem 0 elementos. Então ficaria somente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Na próxima a gente vai trabalhar alguns problemas usando essas operações. Tchau, até a próxima.